Deixa eu falar rapidamente, então, aqui sobre a questão que aconteceu ontem. Ontem eu tive uma reunião no Ministério da Defesa, ofereci a reunião no Ministério da Defesa, para a gente fazer, foram três procedimentos, no caso, né? Eu fui falar sobre a questão da audiência do ministro, do Sobral, do ministro. O ministro diz, a informação que eu tenho aqui, o ministro está com a agenda cheia, mas ele também está na Rússia e aí eu acho que a gente tem que movimentar mesmo, fazer as atividades que a gente costuma fazer aqui no Ministério da Defesa. Aí eu acho que é uma questão mesmo de mobilização, tá? Achar que a gente vai ser atendido numa boa pelo ministro, eu até que gostaria que fosse, mas acho que a mobilização vai ajudar a gente nesse ponto. Então, a gente ainda continua. Ele está essa semana toda aí, parece que por conta das agendas com o presidente, vamos ver se semana que vem aqui é carnaval, né? Mas a partir de março a gente já começa a nossa atividade mesmo para pressionar o ministro da Defesa. O segundo ponto, aí a doutora Thalita Dorian tem que estar aqui, cadê ele aqui hoje? Doutora Thalita e doutora Ian. Gabi está aí, mas Gabi pode ir, depois a gente conversa com a Gabi. Deixa eu falar com eles, porque ontem eu vim falar sobre duas questões importantes. Uma foi a gente falou sobre a questão da licença-prêmio. A gente tem uma ação, já ganha, que transforma a licença-prêmio não gozada em pecúnia. Em geral não. Essa ação, ela beneficia somente quem já está aposentado. Quem está em atividade não pode usufruir dessa questão, porque ele ainda pode gozar se quiser. Aliás, nem sei se pode gozar. Pode gozar, né? Pode gozar se quiser. Presidente. Ou pode utilizar para contagem de tempo de aposentadoria. Mas tem muita gente que quer transformar ela em pecúnia. E aí, assim, não quer se aposentar, e aí, na semana passada, na semana retrasada, a doutora Thalita estava voltando da Ômicron, estava com a cabeça fresquinha, né? Doutor Rian também, a gente falou sobre protocolar, fazer essa questão administrativa. A conversa com a defesa foi interessante, porque a gente protocolou hoje para a defesa, protocolei para os comandos, eles vão fazer uma análise e eles vão se reportar ao Ministério da Defesa, porque essa é uma prerrogativa do Ministério da Defesa. Nós vamos protocolar também, a gente acabou vindo para cá hoje, e eu troquei, na hora de fazer os ofícios, eu imprimi os do comando do Ministro da Defesa e não imprimi o do Ministério da Economia, mas eu estou protocolando, a gente está saindo daqui agora para protocolar esse requerimento. A conversa foi interessante porque a defesa vai conversar com os comandos sobre esta questão, entendeu? Talvez unifiquem uma posição deles, mas a gente vai fazer uma pressão também ao Ministério da Economia. Isso talvez seja uma forma que aí a gente, nesse momento, a gente está tentando atingir aqueles que se aposentaram. Preste atenção nesse movimento que eu vou falar, se o doutor Rian me corrija se eu estiver errado. Uhum. A gente vai tentar atingir os servidores que ainda estão em atividade e que não querem usar a licença-prêmio para se aposentar ou gozar a licença-prêmio, querem transformá-la em pecúnia. A gente também fez um requerimento tentando atingir servidores porque essa gente está falando isso já tem uns 6 meses, né? Ou desde que saiu o tema 942, que é o servidor poder refazer a contagem de tempo, já que o tema 942 permite, e aí ele não utilizaria a licença-prêmio para se aposentar e transformaria ela em pecúnia. Porque a gente não vai, essa nossa ação, ela prescreve agora 12 de março. Qualquer servidor que quisesse fazer isso, que tivesse essa resposta da administração, teria que ser agora para a gente fazer os cálculos para ainda dar tempo. Porque, assim, mesmo com tudo pronto, a gente só poderia receber no máximo até dia 10 para fazer os trabalhos, para que o contador acertasse isso e a gente encaminhasse. Eu estou falando, vocês, por favor, pode me interromper para corrigir. Não, por enquanto está certinho, presidente. Pode continuar. Essa ação. Então, assim, a gente já entendeu que não vai conseguir ter tempo para isso. Então, o que a gente quer
é garantir, pelo menos administrativamente, que esses valores sejam reconhecidos depois, para que a pessoa não precise ingressar na justiça. No caso dos ativos, é que, pô, o servidor não quer gozar, você está precisando de grana. Pô, podemos transformar isso em pecúnia administrativamente? O doutor Rian deu o exemplo aqui do que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, onde os servidores do estado tiveram, a administração entendeu e pagou a eles a Isso, servidores do Tribunal de Justiça do Estado. converteu, né, a licença-prêmio não gozada em pecúnio. Isso. Né? Então, a gente fez esse movimento. Tivemos uma sinalização positiva pela defesa de que eles vão discutir. Amanhã vai ter uma reunião de defesa entre os três comandos, eles vão falar sobre a questão do pessoal, a questão serviço, concurso público, a discussão de carreira. Então, assim, eles vão abordar esse assunto na reunião. Esse é um assunto, e aí, se vocês quiserem falar, eu relembrar a discussão, eu já protocolei tanto na defesa quanto nos três comandos. O protocolo está comigo, os outros protocolos foram online, mas eles vão abordar essa questão na reunião também. Doutora Thalita, doutor Rian. Vamos lá. Presidente, como eu disse até anteriormente, esse requerimento é aquele que precisa, de fato, viralizar, porque, como a gente vem divulgando há bastante tempo, a nossa ação coletiva do sindicato, que contempla todos os filiados que estão aposentados e que não gozaram ou não utilizaram a licença-prêmio para aposentadoria, podem ingressar diretamente com uma execução e receber esse valor em pecúnia. E aí, chegando agora o prazo da prescrição das execuções dessa ação, muita gente ficou pendente, porque alguns já aposentados não tem esse período, né, da licença-prêmio, porque foi utilizado para cômputo de tempo de aposentadoria, porém hoje, com o requerimento do tema 942, ele conseguiria aumentar o tempo dele e assim não utilizar esse período da licença para a sua aposentadoria. Então, hoje, ele teria a licença dele, que ele poderia, não gozada, que ele poderia converter em pecúnia. E, além desses, os ativos também. Os servidores ativos que ainda não se aposentaram e, por isso, não puderam ingressar com essa demanda de execução da licença-prêmio. Então, a gente teve essa ideia de fazer... É um movimento político, né? Assim, a gente espera... Assim, boa vontade, acho que a defesa tem. Eu não vi na posição da defesa contrariedade. É bem verdade que, mesmo a defesa tendo um bom pensamento, tem que nos ajudar nesse momento, a prerrogativa de concessão ou não dessa conversão, ela é exclusiva do Ministério da Economia. Exato. E o presidente, mesmo que esse requerimento, hoje que eu digo que ele precisa viralizar, porque o requerimento do sindicato em prol dos seus filiados para recebimento dessa licença-prêmio para ser recebida em pecúnia, é importante porque um requerimento administrativo ele pode ser causa de interrupção, por exemplo, de uma prescrição. Então, é muito importante esse requerimento, ele é um marco temporal em processo judicial. Então, hoje a gente já tem um caminho a seguir para esses servidores que não foram contemplados, esses filiados que não foram contemplados na ação coletiva, na execução da ação coletiva, e aí, logo em breve, a gente não tendo uma resposta positiva, perfeito, irá contemplar os filiados. Mas, se caso não tenha, a gente pode propor também uma demanda jurídica,